fracos muitas vezes, às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está, Senhor, descontente, mas, Pai, nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos voltar a nossa atenção a olhar para as coisas do alto, a olhar para as coisas do Senhor, a olhar, Senhor, para a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, a ver o que o Senhor quer que nós vejamos nas nossas vidas. Qual é o seu plano para cada um de nós? Qual é a sua vontade para cada um de nós? Nos ajude, Senhor, a romper as nossas fraquezas, a romper, Senhor, o nosso desânimo, a romper, Senhor, as nossas tristezas, Pai, e colocar e plantar em nós a sua vontade, o seu querer, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu quero pedir, Pai, particularmente, Senhor, para nós como Igreja Presbiteriana de Missões, que estamos lá num local, numa região, num bairro, há tantos anos, Senhor. Muitos de nós se conhecemos ali, muitos já moraram e foram embora ali, mas nós fizemos referência de alguma forma sobre aquele lugar. Então, Senhor, eu quero pedir como a tua igreja, que está ali, sabe, as famílias, todas elas, a liderança, o pastor, a vida da Dani, todos nós, Senhor, que estamos ali, Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos cubra com os teus anjos, envia teus anjos guerreiros, Senhor, a guerrear nossas lutas, Pai, a levar para ti as nossas orações, Senhor, a levar para ti as nossas lágrimas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que nos cubra com as tuas asas, as asas de amor, de aconchego, as asas de firmeza, as asas de proteção, Senhor, que é a tua presença, Espírito Santo. Quero pedir a tua unção, unção de renovo, unção de transformação, unção, Senhor, de garra, unção, Senhor, de moldar o nosso coração conforme a tua palavra, nos dá força, nos dá desejo, nos dá vontade para querer isso, Senhor, te agradando através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, em nome de Jesus. Senhor, peço também, Pai, pela saúde da tua igreja, a saúde física, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, que somos atacados por todo tipo de enfermidade, Senhor. Às vezes estamos bem, às vezes caímos, às vezes acontece algum acidente ou come alguma coisa, não sei, às vezes a gente começa a ficar doente, dali vem desencadeando tantas outras coisas, Senhor. Ah, Pai, as crises que o mundo já tem nome, né, que o mundo, os IT da vida, que é todo tipo de alergia, que são as coisas crônicas como o diabetes, como colesterol, Senhor, as doenças que já nascem conosco, Pai, e elas desencadeiam, e muitas desencadeiam depois, como câncer, Senhor, como enfermidades que já nascem conosco, como alguma deformidade física, seja qual for, Senhor, eu clamo por todas elas e peço a cura, Senhor, sobre a tua igreja, e peço a libertação da cura, porque nós somos presos pela falta de saúde, Pai. Nós somos limitados, Senhor, pela situação do nosso físico, muitas vezes, Senhor, e eu peço libertação. Ajude o teu povo, Senhor, a se cuidar melhor, a entender melhor, a começar por mim, Pai. Nos ajude a abrir a mente, o entendimento, a visão, para cuidarmos também melhor do templo do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor, a doença emocional, a doença mental do teu povo. Ah, Senhor, quantos de nós estamos sendo assolados, Senhor, por tristeza, e nós estamos caindo, Senhor, num grande buraco de tristeza. Quantos de nós estamos sendo assolados pela ansiedade, pela preocupação, e aí nós criamos tantas patologias que nós nem conhecemos, Senhor, todas, mas porque, Senhor, nós não permitimos que a tua presença alcance lugares íntimos nossos. Então, Senhor, nos perdoa, mas nos cura, Senhor, dessas condições, nos cura, Senhor, deste tempo de agitação, deste tempo, Senhor, de ativismo, desse tempo, Senhor, que rouba de nós, Senhor,
as coisas simples da vida, que rouba de nós, Senhor, a simplicidade de viver, a alegria de viver, Senhor, porque nós precisamos fazer, cumprir, realizar, e vivemos nisso, Senhor, porque é o tempo que nós estamos vivendo, é este, e se nós não cumprimos algumas coisas, nós não vivemos, nós não comemos, não se alimentamos, nós não moramos, e isso tem sido, Senhor, um grande fator de roubar o tempo com o Senhor. Ah, Senhor, e aí não sobra tempo para encher a nossa mente e encher o nosso coração da Tua palavra, da Tua presença. Então, Senhor, nos perdoa como igreja, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, quero pedir pela vida, Senhor, a saúde da igreja, espiritual da igreja. Senhor, nos lava com teu sangue, nos purifica com teu sangue, sobre cada um de nós, Senhor, cada família, cada liderança, em nome de Jesus, Senhor. Vá com o teu poder e com a tua graça, Senhor, alcançando, Senhor, a cada um de nós, a cada ministério, a cada departamento, a cada Senhor, necessidade que nós venhamos ter, Senhor, temos, Pai, mas eu quero que o Senhor alcance o coração da tua igreja, o coração, Senhor, de sermos a igreja naquele lugar, o coração de sermos a igreja na nossa casa, no nosso lar, Senhor, de levar a tua palavra, o ensinamento aos nossos, Pai, todos ao nosso redor, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, a gente, Senhor, sentir essa fome, esse desejo novamente, Pai, de cultuarmos o Senhor no nosso lar, no meio dos nossos, Pai, em nome de Jesus, porque, Senhor, se nós na nossa casa formos fortes, levamos a sua presença, o Senhor também vai, Senhor, fazer uma igreja forte, e essa igreja forte, Senhor, vai multiplicar, crescer, fortalecer e mudar o ambiente onde nós estamos, Senhor, e mudar a declaração do ambiente aonde nós habitamos, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, sara a tua igreja, cura a tua igreja, cura as nossas almas, cura o nosso chamado, Senhor, estabeleça nos nossos corações novamente o teu chamado. Mostra-nos, Senhor, aonde devemos ir, aonde devemos estar, Senhor, para ouvir a tua voz, mas também para executar a tua voz, o chamado da tua voz, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nos encher com a tua presença, com o teu poder, com a tua graça, Jesus, com a tua nós pedimos agora, vem, Senhor, nos fazer sentir novamente como em Pentecostes, Senhor, Pai. ó Deus, visita a tua igreja, Senhor. O desejo traz um ardente, avivamento, Senhor, de estar contigo, Espírito Santo. Ó Deus. De estar no momento, Senhor, com alegria, com Senhor. Senhor, porque estar Nós na igreja, pedimos, Espírito Santo de Deus, Senhor, venha, Senhor, essa noite, ó Deus, com algo Senhor, novo, a gente Senhor. Acha que só te serve lá, ó Deus, Senhor, tira toda a frieza do nosso coração, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, sim, Senhor. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus. Sim, ó Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Que anda acontecendo ó Deus, sim, ó Pai, nós te pedimos agora, Senhor. Para ouvir o engano de Senhor, Satanás, nós precisamos de Ti, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, 100%, ó Deus. Porque nós não vivemos aquilo, Senhor, daquilo que nós vemos, mas daquilo que cremos, ó Deus. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Sim, ó Deus, nós cremos, ó Pai. Sim, Senhor. Te entregar, sim, ó Deus, sim, ó Deus, sim, ó Pai, nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus. Onde nós possamos ser cheios da sua palavra. Sim, ó Deus, nós precisamos nos encher, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sim, ó Deus, toca no coração do teu povo, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Menos a tua palavra. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Tira de nós agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É que nós te louvamos, te agradecemos. Nós te louvamos, Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus.
Vocês estão me vendo? Eu tô toda perdida aqui, gente, que eu me desestabilizei aqui com a internet. Tá um pouquinho embaçado, mas tá dando. Tá embaçado? Tá um Meu pouquinho. Deus, eu não sei o que está acontecendo, gente. É batalha espiritual. Em nome de Jesus. Vai, sai por terra. Em nome. Olha, minha tela nunca ficou assim, gente, mas amém, glória a Deus. Vamos que vamos. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mas dá para me ver, né? Um pouquinho aí. Dá sim, dá para Amém. ver. Então Tranquilo. tá bom. Pode Eu ficar não sei o que tranquilo. aconteceu, gente. Minha internet caiu, sumiu. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas a gente está aqui firme e forte. E como a gente já orou agora no início, né? Graças a Deus, o que eu queria compartilhar com vocês, esse dia de sexta-feira é o melhor dia da semana, né? Às vezes eu fico ansiosa para chegar esse dia, porque é o dia que a gente mais aprende, é o dia que a gente mais tem experiências com Deus, e tem sido tremendo, né? Aliás, todos os dias, mas às sextas a gente fica um pouco mais, parece que a gente está meio que na sala, assim, da nossa casa, né? Tá meio assim, como se fosse a igreja primitiva mesmo, e eu amo esse formato nosso. Então, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, como a gente está vindo aí numa série de batalhas, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre forte nas batalhas. E uma das nossas maiores armas, né, e a nossa maior batalha é a falta de perdão. Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso hoje, sobre o perdão, mas de um outro olhar, de um outro formato. Oi, Josi, boa noite, tudo bem, querida? A paz, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre perdão. A gente já conversou várias vezes sobre perdão. Eu acredito que vocês devem estar até carecas de saber sobre o que a Bíblia fala sobre o perdão, né? A gente conversa muito sobre isso na igreja, sobre o perdão. Mas Deus tocou no meu coração de trazer uma ótica diferente a gente falar hoje sobre perdão. Então, eu queria começar compartilhando com vocês lá na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 até o 27. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: quem tiver a Bíblia, por favor, abra aí a sua Bíblia, né? Pode ser física ou digital, mas é importante a gente estar junto para entender a palavra de Deus. Então, vamos começar a ter esse exercício de abrir mesmo a palavra, né? E eu vou começar lá no versículo 23, que diz o seguinte: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e o que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Então, a gente vê uma situação aqui de uma pessoa que estava devendo para uma outra pessoa muito dinheiro, né? A Bíblia fala aqui que foram milhões de moedas, então eu imagino que era muito dinheiro na época. Porém, ele falou assim que se ele não pagasse essa dívida, eles iam ser vendidos, né? Ele e a família como escravos, a sua esposa e os seus filhos. E tudo que ele tinha ainda, o resto que ele tinha. Então a gente imagina isso agora, você, sua família, seu filho, seu marido, sua esposa, e o pouco que você tem sendo vendido como escravo e você perder tudo. Continuando no 26. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata.
Olha que interessante. Então, o patrão dele perdoou ele, falou: não, tudo bem, vamos deixar quieto, né? Eu perdoo a sua dívida e pode ir embora, não tem problema nenhum. Mas esse mesmo empregado que foi perdoado, ele também tinha uma outra pessoa que estava devendo ele, muito menos, olha lá, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: paga o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que ele pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados. Foram contar tudo para o patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu te perdoei tudo que você me devia, e você devia milhões de moedas de prata. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro que está devendo para você também. Como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo que isso foi uma parábola que Jesus estava ensinando as pessoas do empregado mau. E Jesus terminou dizendo: é isso que é o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, a gente tem uma situação aqui que Jesus, através de uma história, para as pessoas entenderem sobre o empregado mau, pode ser que realmente essa situação tenha existido de verdade, sobre uma pessoa que estava devendo para o seu patrão, né? E o patrão perdoou, só que essa mesma pessoa também tinha uma outra pessoa devendo para ela, e ela não perdoou. E aí, às vezes, a gente fica pensando, o que que Jesus quis ensinar isso para a gente? Porque da mesma forma que nós, às vezes, não perdoamos alguém, pode ser que também a gente não seja perdoado. E isso, a gente, às vezes, traz isso como uma injustiça, talvez. Mas a gente aprende essa lição porque se alguém nos perdoou, por que que a gente também não pode perdoar aquele que também fez mal para a gente? Então, é uma consequência, é uma corrente. Pode passar, Flávio, o slide. Então, a gente percebendo aqui, a nossa maior batalha nos dias de hoje, principalmente entre irmãos cristãos, hoje é por isso que eu queria falar sobre uma ótica diferente hoje. Eu quero falar hoje sobre o perdão entre nós, família de Cristo, reino de Deus. A falta de perdão, às vezes, entre nós, nos traz amargura, nos traz culpa em nós mesmos, a gente culpa o outro, e isso traz como consequência doenças físicas e mentais, porque a gente acaba adoecendo mentalmente, e isso reflete no nosso físico, né, porque tem muitas doenças hoje que são psicossomáticas, né, que você tem uma dor de cabeça que você não entende, você tem uma dor no estômago que você não entende, você tem uma dor na coluna que você não entende de onde vem. Tem coisas que acontecem que você pensa assim, nossa, mas da onde? Muito provavelmente é das nossas emoções, é do nosso estado emocional. Então, essa falta de perdão, né, nos deixa, muitas vezes, a gente dentro da igreja mesmo, com as coisas de Deus, com o serviço, né, uma certa amargura. A gente, às vezes, se culpa, né, a culpa é minha, a culpa é minha. Quantos de nós, muitas vezes, a gente se encontra nesse lugar de se sentir culpado pelas coisas? Eu mesma sempre, às vezes, me pego me policiando. Porque se Jesus nos perdoou, né? Se Deus nos perdoou, se Ele trouxe algo novo para nós,
Quem somos nós para não nos perdoarmos? Se Jesus nos perdoou, e ele falou que quando ele perdoasse, ele lançaria fora tudo, todos os pecados, ele lançaria fora tudo, e ele faria novo, tudo de novo. E eu, às vezes eu fico me perguntando, se Jesus, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, ele nos perdoou de verdade, por que que nós não nos perdoamos? Muitas vezes a gente não se perdoa, a gente mesmo. E a gente carrega essa culpa, sendo que Jesus nem lembra mais dos nossos pecados. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente traz isso, né? Essa carga emocional muito pesada. E o pior, depois a gente põe culpa no outro. Isso que é o pior ainda. Né? Então, a falta de perdão, o ressentimento, o remorso, a gente acaba, não, porque o culpado é o fulano. Porque eu não consigo perdoar porque o culpado é ele. Ou, sei lá, o vizinho, sei lá, a gente coloca a culpa sempre no próximo. E isso vai deixando a gente cada vez mais doente, tanto fisicamente como mentalmente, né? Então a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela é saúde para os nossos ossos, porque ela nos liberta. Pode passar para o próximo. Então a gente eu coloquei aqui em tópicos que a falta de perdão, né, ela tem que trazer em nós, né, esses 4 sentimentos que a gente às vezes tem que fazer tudo isso pela fé, que é o quê? O perdão é um ato de cura, porque quando você perdoa o seu irmão, você automaticamente está liberando esse perdão no mundo espiritual, por isso que eu disse lá no início que a falta de perdão é uma batalha espiritual também, então ela traz cura para isso, o perdão é uma decisão, você não pode ficar esperando você sentir para você perdoar, porque senão você nunca vai perdoar. Essa é, assim, a verdade nua e crua, na lata. O perdão não é um sentimento, como eu acabei de falar, você não pode esperar você sentir para você perdoar, porque você não vai perdoar nunca, nunca. A gente nunca vai perdoar se a gente for esperar sentir para perdoar. E o perdão é um ato de fé, é um ato de você acreditar. Então, a gente tem que tomar como base essas 4 coisas. É fácil pedir perdão? Não. É fácil, às vezes, dependendo até da situação, pode até ser um pouco mais fácil, mas dependendo da situação, eu acredito que não é uma coisa difícil. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Não é uma coisa que talvez a gente vai conseguir fazer da noite para o dia. Não é uma coisa que você vai fazer algo assim ali em 5 minutos com alguém, com o seu irmão da igreja, com o seu cônjuge, com seu filho, seu vizinho, enfim, com uma pessoa da sua família, um colega, um amigo teu. Então não é uma coisa assim que hoje eu levantei e eu tô com vontade de pedir perdão. Não, não é assim, não é um passe de mágica, não é um remédio que você toma, não. O perdão, ele tem que ser feito primeiro para a gente que conhece a Jesus, é cristão, pela fé, mesmo não crendo e não vendo. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, e o perdão é um ato de cura. Quando você perdoa de verdade, eu falo. Porque o que é perdoar de verdade? É quando você perdoa a pessoa, e quando você vê a pessoa de novo, você não vai ter mais aquele sentimento de prisão que te aprisiona, que te faz mal, que é lá aquele slide anterior, que te traz amargura, que te deixa você se sentindo culpada. Então, e não é fácil, gente, não é fácil. Dependendo da situação, é pior ainda.
Então, a gente primeiro tem que deixar o nosso eu de lado, o nosso orgulho de lado. E isso tudo é feito pela fé no amor de Jesus Cristo. Se nós formos pelos nossos sentimentos para pedir perdão para um irmão da igreja, para algum familiar, para alguém que nos magoou e nos machucou, nunca vamos fazer. Nunca. É só através de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Que ele foi o único, que todo aquele seu sangue derramado na cruz foi para que nós tivéssemos hoje, agora, nesse instante, nessa noite, acesso ao perdão. Ah, mas eu não consigo. Essa pessoa me machucou muito. Se você for com esse pensamento, meus irmãos, nós, né, nós formos com esse pensamento, nunca vamos perdoar. Essa é a realidade. Por isso que perdão é uma decisão. E claro que perdão, dependendo da situação, né, não é que você perdoou a pessoa e você tem que continuar convivendo, talvez, com ela todos os dias da sua vida. Né? Não, o perdão é você perdoar de coração de verdade, e um dia, quando você for encontrá-la, ou sei lá, né, aí pela jornada da vida, você encontrar a pessoa e não ter mais aquele sentimento de amargura. Então, se você, por exemplo, vamos trazer aqui o exemplo de nós, irmãos em Cristo da igreja. Se, por exemplo, eu tive um desentendimento com o irmão da igreja, por exemplo, ou ele fez algo que me magoou, eu não gostei. Se eu não tiver a mente de Cristo, o coração de Cristo, o perdão de Cristo, eu falo até que posso perdoar, te perdoei e tal, mas a primeira mancada que a pessoa der com você, vai vir todo aquele sentimento de novo. Se acontece isso, você não perdoou. Você não perdoou de coração. Eu sei que é duro às vezes a gente ouvir isso, mas é a verdade. Então, quando nós perdoamos de verdade, quando vemos a pessoa que mais nos feriu e nos machucou, nós não sentimos mais aquele sentimento. Pelo contrário, a gente tem sentimento de compaixão como Jesus. Então, é uma área muito delicada, porque nós, da família de Cristo, nós convivemos muito juntos o tempo todo. Às vezes é sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, hoje, às vezes durante a semana, né? Então, às vezes quando tem acampamento, a gente está 4 dias juntos, não é verdade? Então, a gente tem assim, a gente também é igual a nossa família de sangue, pai, mãe, filho. A família de Cristo é a mesma coisa, né? A gente não é um clube, lá que a gente tem uma carteirinha escrito Igreja Presbiteriana de Missões, eu sou sócia, e eu vou lá todo domingo para encontrar a galera da igreja como se fosse um clube. Não, não é. Jesus, o reino de Deus, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, é a família de Deus. Não é nem a igreja prédio. É nós reunidos, aonde quer que a gente esteja. Se a gente quiser se reunir no parque, vamos por nós aqui em família, a gente é a igreja lá. A igreja somos nós, não é o prédio. Então, nós temos que entender que nós devemos nos perdoar sempre uns aos outros, como na nossa família. Porque a gente fica muito tempo junto, e cada um tem um jeito, cada um tem um temperamento, cada um fala de uma forma, cada um vem com uma educação, cada um teve uma história,
né, no passado, cada um carregou suas feridas, cada um tem um relacionamento diferente, cada um foi criado de uma forma diferente. Então a gente tem que começar a entender o que é a família de Deus, o que é a igreja, o que é o reino de Deus. Então a nossa missão é trazer o reino de Deus aqui na terra. Né? Não é só ficar contemplando, eu fui salvo e vou para o céu, seu destino é o céu, mas a sua missão é trazer o reino de Deus à terra, através do quê? Da família de Deus, que somos o quê? Somos nós. Então a gente precisa cultivar todos os dias o perdão. A gente precisa trazer essa cultura do reino. Pode passar, lá, o próximo. Então, as chaves que a gente destrava quando nós liberamos o perdão para o nosso irmão é o quê? O perdão é um dos elementos na guerra espiritual. Então, por que que muitas vezes a gente está lá na igreja, na intercessão, orando, e pedindo, e batalhando ali naquela oração inicial, no domingo, ou nos nossos encontros, quando a gente começa... O primeiro elemento para uma guerra, para a gente derrotar o inimigo, é o perdão. Então, quando perdoamos, nós despojamos o inimigo de uma das suas armas, porque aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. Entende? Por isso que o inimigo, o que ele mais trabalha na igreja, sabe o que que é? Não é desânimo, não é tristeza, não é, como que eu vou dizer, trazer frieza espiritual. O que mais o inimigo usa dentro da igreja hoje, igreja que eu falo, gente, é a família de Cristo, tá? Não é só a nossa igreja local, eu digo família de Cristo num contexto geral. É o que? É divisão, é desunião, é andarmos separados. É nisso que o inimigo mais ataca a gente na igreja. Porque o perdão, olha lá, quando a gente não tem perdão pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, o inimigo, ele se levanta, é uma munição para o inimigo. Porque o que ele mais quer ver é o que? A igreja destruída. E como que se destrói uma igreja? É trazendo o quê? Divisão, falta de perdão. Eu penso diferente do meu irmão, o meu irmão pensa A, eu penso B, então cada um para o seu lado e vamos seguindo, porque a gente sempre quer ter razão, né? Isso é uma coisa muito forte, porque a gente tem que começar a entender que a partir do momento que a gente aceita Jesus, não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente acha que é o fim. Eu aceitei a Jesus, oh glória, eu tô salva, Jesus mora no meu coração, eu tô transformado. Não, pelo contrário, aí que começa a nossa jornada, aí que o pau começa, aí que a coisa começa a andar. É aí que nós temos que perceber aonde que está o nosso coração, se nós temos cultivado esse perdão verdadeiro. Segundo, o perdão nos permite conhecer a graça e bondade de Deus. Então, quando a gente entende o poder que o perdão tem, a gente começa a entender a graça sobre nós. Porque a salvação é a graça de Deus e a bondade de Deus. É onde a bondade começa a agir. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que não é melhor, talvez, a gente não ter razão, mas ter o coração em Deus?
Porque talvez eu possa estar certo, você pode estar errado, ou você pode estar errado, eu posso estar certo. E a única pessoa que define isso dentro de nós é Jesus Cristo, porque a gente tem que ser o exemplo de Jesus, então não é a minha opinião, não é a minha razão, que nunca vai chegar em lugar nenhum. Por isso, eu vou dar um exemplo aqui, né, para quem é casado, ou para quem vai casar, ou para quem está aí namorando, sei lá, que está num relacionamento. O casamento que sobrevive, né, que a gente tem buscado, é o casamento que se perdoa todo dia. É o marido que perdoa a mulher e a mulher que perdoa o marido todo dia. Se não tem esse perdão, não há relacionamento que dure. Então, a gente ir na igreja de Jesus Cristo, a mesma coisa, nós com os nossos irmãos. A gente tem que trazer essa cultura do perdão. Então, terceira chave, o perdão nos liberta da culpa da condenação, pois sem Jesus jamais conseguimos liberar perdão. É aquilo que eu falei lá no início, né? A gente, sem Jesus, a gente não consegue ter esse perdão que flui sinceramente de nós. Ser educado é uma coisa, fazer a política da boa vizinhança é uma coisa, sermos politicamente, né, hoje como que é bonito falar, né, todo mundo fala, é politicamente correto, hoje nós somos, como se diz, queremos ser corretinhos, né, queremos ser políticos corretamente, mas se a gente for assim, nunca vamos entender o real perdão de Deus, porque na primeira mancada que o meu irmão me der, eu vou jogar na cara dele de novo. Eu vou falar, você fez isso, né, comigo. É normal, você já tinha feito antes, agora você vai fazer de novo. Talvez a gente nem consiga falar declaradamente, mas a gente sente, a gente pensa. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor está vendo tudo que acontece na nossa mente, no nosso coração. Então, nós não temos que ser politicamente corretos, bons cidadãos, fazer a política da boa vizinhança, porque isso o mundo faz. Mas o que nós temos que ser é biblicamente corretos, não politicamente. Porque a Bíblia já é uma outra pegada, o andar com Deus é uma outra pegada. Então, nós temos que cultivar isso todos os dias. Pode passar, o próximo slide. Então, eu quero deixar um pensamento aqui. Está na hora da gente remover as correntes uns dos outros, né? Eu sou forte quando perdoo, como fui perdoada pelo Rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa que a gente tem que colocar dentro do nosso coração, meus irmãos, entre nós, família de Cristo, que não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita, não existe trabalho perfeito, não existe relacionamento com os filhos perfeito, não existe filhos perfeitos de jeito nenhum, não existe nada perfeito, tudo é imperfeito se não cultivarmos a cultura do perdão em Jesus Cristo. Se não tivermos condições e essa consciência, esse coração de perdoar uns aos outros constantemente, não vamos enxergar nem a graça e nem a bondade de Deus sobre a igreja e sobre a nossa vida pessoal. Isso em tudo. E perdão, não é que você tem que perdoar algo, esqueceu, passou uma borracha como se nada tivesse acontecido. Não, não é isso. Porque às vezes tem
pessoas aqui, né, a gente fazendo uma reflexão da nossa vida, eu sei que tem irmãos, e eu também já passei por isso, de pessoas que passaram pela nossa vida, que nos magoaram, que nos machucaram muito, deixaram feridas, mas quando a gente entrega isso para Jesus, e o Senhor Jesus nos perdoa, definitivamente, quem somos nós para dizer que não estamos perdoados? Quem somos nós? Se o próprio Senhor Jesus nos perdoou, por que ficamos ali naquele lugar de culpa, de condenação, de acusação? E nós temos que ter todos os... Ah, mas como Jesus fala, quantas vezes a gente tem que perdoar? Aquela, né, passagem que todo mundo tá careca de saber, 70 vezes 7? Né, Jesus quis dizer com isso? Que não tem números. Vão ser quantas vezes serão possíveis. Ah, mas eu tô cansado de perdoar toda vez a mesma coisa, né? Às vezes eu vejo os irmãos, gente, falando, puxa, mas eu já perdoei uma vez, já perdoei segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá, centésima. Mas é isso. Mas é exatamente isso. Agora, perdoar não significa, como eu disse para vocês anteriormente, que passa uma borracha e a pessoa me espizinhou, eu vou passar a borracha como se não. Você vai perdoar, sim, mas quando você lembrar dessa ferida, ela não vai ter mais poder sobre a sua vida. Essa é a diferença. Isso já não vai mais fazer efeito para você. Então a gente precisa entregar o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem esse poder, só Ele tem essa coisa sobrenatural de arrancar isso de nós. Porque tem coisas que às vezes precisam ser arrancadas. Tem coisas às vezes que precisam ser precisam realmente ter, a gente precisa ter outro posicionamento. Então, e quando a gente libera perdão para alguém, né, ou quando a gente também magoou alguém e essa pessoa nos pede perdão, como a gente viu aqui o exemplo do empregado mau em Mateus, né, que a gente viu aqui essa história de Mateus, nós também liberamos a pessoa. Você também libera o outro. Então, sabe, no mundo espiritual, isso é uma grande chave, porque a batalha começa aí. Começa justamente aí. Então, nós temos que todos os dias, irmãos, se for necessário, estarmos nos perdoando todo momento, todo momento. Às vezes pode até que seja cansativo para alguns, né, tal, mas é libertador, é libertador. Você começa a enxergar as coisas de uma outra ótica. Você começa até o seu corpo, quando você libera perdão, até o seu corpo responde a isso. E às vezes tem aquele perdão lá enrustido que a gente acha que não tem valor. Ah, imagina, já faz tanto tempo que aconteceu. Ah, mas para mim já não, para mim tanto faz, né? Não faz mais efeito. Mas não, meu irmão, às vezes você vai ter que colocar isso para fora, às vezes você vai ter que falar em voz audível, né? Falar, eu perdoo fulano de tal, Senhor, eu entrego meu coração. Se for necessário, procure esse irmão, né? Peça perdão a ele, né? Ou se alguém te procurar pedindo perdão, perdoe também. Não vamos ter atitude igual aqui do empregado mau, mas vamos ter a misericórdia, a bondade do Senhor, né? E sim, e expor e falar, porque quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente fala, poxa vida, meu irmão, realmente eu fiquei chateado com você, você me chateou, fiquei triste. Quando a gente tem um coração sincero, quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, com humildade, com amor, com compaixão, com amor de Cristo, gente, é libertador.
as cadeias caem, as correntes quebram, os demônios saem correndo. Não há o mal que possa suportar isso. Por isso que o inimigo trabalha tanto, tanto na desunião da nossa família, da gente como igreja, como família, em todos os aspectos. E nós não podemos nos calar diante disso. Nós temos que falar, porque a palavra de Deus fala que se lá, acho que Davi, nas Salmos, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. E isso é real. E a gente vê hoje, né, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem esse amor libertador, porque hoje, o que a gente vê hoje, é muita gente que quer ter razão. Ah, eu penso assim, eu penso assado, a minha opinião é essa, a minha opinião é essa, né? E ficamos presos no que achamos e achamos que estamos certos, mas será realmente que eu tô certa, ou que o meu irmão tá errado, ou que o meu irmão tá certo e eu tô errada? Então nós temos que ter essa sensibilidade ao Espírito Santo e pedir todos os dias sabedoria a Ele e nos dá esse coração de perdão, nos dá esse coração de perdoador, esse coração humilde, esse coração de bondade e misericórdia uns pelos outros. E quando nós entendermos isso, tudo vai ficar mais leve, tudo vai ficar mais tranquilo. O Espírito Santo de Deus, Jesus, ele entra e desfaz toda a obra do mal. Porque a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas eu me pergunto também essa noite, para mim também, será que estamos sendo a igreja de Cristo? Ou a igreja de só nos reunirmos de pessoas legais, pessoas que se gostam, pela amizade, por algo em comum, porque a gente tem a mesma ideia, a gente acredita nas mesmas coisas? Não! Não é só sobre isso. É além disso. O reino de Deus não é sobre nós sermos um clube ou uma reunião de pessoas. O reino de Deus é trazermos literalmente os céus aqui na terra, a cultura do reino. E muitas vezes, para a gente alcançar isso, a gente precisa nos perdoar, porque tem muita gente que tem até facilidade de pedir perdão para o irmão ou para uma outra pessoa, mas não se perdoa. Essa noite que eu queria deixar para a gente essa meditação. Tem muito crente, muito cristão que já está na jornada há um tempão, que perdoa, não tem dificuldade de pedir perdão quando acontece algo, é uma pessoa bondosa, misericordiosa, uma pessoa de Deus, mas que ainda não se perdoou de coisas que fez. Ou leva uma culpa, ou se sente culpado de algo que trouxe essa culpa, sabe, para você. Não sei de onde você tirou, da onde a gente tira essas culpas. E hoje, nessa noite, o Senhor tocou no meu coração para dizer para nós que muitas das vezes as coisas não vão para frente, não acontecem nas nossas vidas, porque nós não perdoamos nós mesmos. Se Jesus já nos perdoou, por que a gente não se perdoa? A gente vive se martirizando, vive nos diminuindo, no sentido não de humildade, mas nos diminuindo num sentido assim de para baixo mesmo, de inferioridade, de não, parece que a gente não tem a graça de Deus. Parece que vivemos sempre naquela vida, capengando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como se a gente mendigasse o amor de Deus.
E não é nós, você, meu irmão, que está aqui, nós, como igreja, somos filhos de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, e nós precisamos nos colocar no nosso lugar de autoridade espiritual, de renúncia, de misericórdia, de bondade, de perdão. Porque não somos mais nós quem vivamos, mas é Cristo que vive em nós. Então eu quero trazer terminando com essa oração que fala: Senhor, revela quem eu aprisionei com a minha falta de perdão, eu escolho liberá-lo assim como tu me liberas. E também, complementando essa oração, Senhor, me perdoa por eu me sentir que eu não consiga merecer o teu perdão. A gente às vezes se coloca nesse lugar. Né? Às vezes uma casca de religiosidade que invade o nosso coração. E sempre achamos que não, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, porque o Senhor não é suficiente. Não, claro, Jesus já pagou na cruz. Cruz, derramamento de sangue. Ele já levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Só que precisamos confessar, precisamos nos arrepender, precisamos trazer isso ao Senhor. Precisamos trazer essa nossa vulnerabilidade a Deus. Às vezes a gente cria uma casca, assim, no sentido não de falsidade, mas uma casca para nos proteger. A gente fica, às vezes, com o coração até meio duro, a gente fica insensível, porque a gente quer se proteger, porque a gente tem medo de nos decepcionarmos com o nosso irmão, nos decepcionarmos com os nossos líderes, nos decepcionarmos com nossos filhos, com o nosso marido, a nossa esposa, o nosso vizinho, com medo de decepcionar um amigo, o irmão da igreja, o pastor, com medo de decepcionar, sei lá, alguém que você goste muito. E não podemos, sabe por que acontece isso? Porque a gente cria expectativa no homem, a nossa expectativa, às vezes, ela é lá em cima. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né? Como a gente estava falando no início sobre casamento. A gente cria uma expectativa do casamento. A gente casa com aquela expectativa. Meu marido vai ser assim, assado. Eu queria que ele fosse assim, assado. Eu queria que a minha esposa fosse assim, assado. Meu filho fosse assim, assado. A gente cria uma expectativa. Eu queria que a minha igreja fosse assim, assado. A gente acaba criando, e é natural do ser humano, a gente cria mesmo uma expectativa lá em cima. Mas é aí que vem a queda. Porque a gente não tem que criar expectativa no homem, no outro. Nós temos que criar expectativa em Deus. Por isso que muitos casamentos acabam, muitas famílias se dissolvem, filhos não conversam com seus pais. Às vezes você acha que não está se encontrando mais na igreja. Eu acho que aqui não é mais para mim. Aí vai procurar outra igreja, aí também chega lá a mesma coisa. E assim vai indo. Mas, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele é a nossa expectativa. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável. Então, nós temos que tirar essa coisa da expectativa no outro e colocar a nossa expectativa no Senhor Jesus Cristo. Quando tivermos uma igreja, uma família de Cristo, enraizado na expectativa de Jesus Cristo, tudo será mudado, tudo será diferente, a igreja será avivada, as pessoas vão sentir o amor de Deus, aí vai vir os romperes, vai vir a cura, o demônio fica debaixo dos nossos pés e a gente tem autoridade para vencer as nossas dificuldades. Então, nessa noite, meus irmãos, eu faço um apelo para nós, né, a começar em mim, que nós nos perdoamos a gente em primeiro lugar.
Deus, me perdoa, Senhor, de todos os meus sentimentos, de toda a expectativa criada, as minhas atitudes, as minhas questões, e que eu possa perdoar aqueles que eu também um dia que eu magoei, ou que estão magoados, não sei, de repente. Então a gente tem que trazer essa consciência e pedir misericórdia para o Senhor e graça, para Ele nos ajudar, porque sozinhos não vamos conseguir. A gente tem uma tendência a querer fazer as coisas tudo sozinho, sermos autossuficientes. Isso é uma coisa de nós, seres humanos, porque nós queremos resolver, às vezes, as coisas. Às vezes até do nosso jeito. Lembra da promessa de Sara e Abraão? Que Deus prometeu um filho para eles. E Sara não, ela quis fazer a coisa do jeito dela, do que ela achava, pegou lá Agar. Não, deita aqui com meu marido, dá um filho para ele, porque eu sou já velha, eu jamais vou ter filho. Ela quis dar um jeito, as coisas com o jeito dela. E olha só, depois veio, Deus abençoou ela com um filho, porque era promessa de Deus. E às vezes a gente fica querendo encurtar processos, pular etapas daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Tudo que a gente está passando de dificuldade, de obstáculos, de crises entre nós, assim, no sentido de crises que eu falo assim, de nós entre nós, com a gente mesmo, né? Às vezes a gente tem esses momentos, né, de crise. Ah, Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Será que é para eu ficar aqui? Será que é para eu continuar? Será que é para eu perseverar? Será que eu estou fazendo a coisa da sua vontade mesmo? Eu não sei se vocês já passaram por esses pensamentos, eu já passei várias vezes. Mas aí que está a diferença, que a gente tem que ouvir a voz de Deus através do quê? Do perdão de nós mesmos, perdoar o nosso irmão, perdoar aqueles que vêm nos pedir perdão, também perdoar, aqui como fez aqui na história em Mateus, e isso constantemente, e não criar expectativas no homem. Porque as pessoas nos decepcionam, as situações nos decepcionam, mas Jesus Cristo nunca vai nos decepcionar. Jesus Cristo sempre é o melhor, Jesus Cristo sempre está aqui acima de todas as coisas, Deus sempre está aqui em cima, dando cobertura para nós. Por isso que, por exemplo, eu vou falar do casamento, né, que é uma coisa que eu tenho mais liberdade de estar falando, que são coisas que eu passo. Enquanto não estiver você, seu marido e Jesus, não tem a cultura do perdão. E se não tem a cultura do perdão, o casamento não vai para frente. Então é se perdoar todos os dias. É estar em constante perdão todos os dias. Então sempre Jesus dentro da família, né, num contexto geral, dentro da igreja, dentro de onde quer que a gente esteja, dentro do trabalho, tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, não adianta. E para terminar, o último versículo que está lá em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Não só de vez em quando, não só quando a gente está com vontade, não só quando a pessoa é legal, mas perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que lindo isso, essa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Que maravilhoso isso, gente. E olha que interessante que Mateus, né, antes aqui a gente lendo, já antecedendo. Assim como o patrão perdoou o empregado tinha que perdoar aquele outro companheiro dele que também estava devendo, assim como Deus faz.
Se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? E assim sucessivamente. Então, se a gente estiver dentro do nosso coração, como igreja, como família de Cristo, como reino de Deus, da gente ser bondoso, compassivo, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E perdoar, meus irmãos, não é simplesmente uma coisa que eu aprendi também. Perdoar não é somente você se omitir, ou você se calar, ou você ficar indiferente. Porque, às vezes, a gente vai precisar ter conversas difíceis. Quem aqui foge da conversa difícil? Quem foge do confronto? Eu. Eu sou a primeira a levantar a mão. Tô sendo bem sincera com vocês. Eu não gosto de conversas difíceis e muito menos de confronto. Eu sou da paz. Gosto de resolver, mas tem momentos na nossa vida, como igreja, como família, que nós vamos precisar enfrentar situações difíceis, termos conversas difíceis. E tudo isso com muita sabedoria e amor de Deus, para que as coisas sejam resolvidas. Então, nós não podemos fugir, nós não podemos tapar o sal com a peneira ou jogar para debaixo do tapete, porque a gente tem uma tendência, né, a se calar, ou não se posicionar, ou não, eu prefiro evitar o conflito, só que aquilo vai minando dentro do seu coração, aquilo vai se tornando depois uma amargura, aquilo vai criando raiz de amargura, não é nem amargura, vai virando raiz, e aquilo traz um desânimo, até que você fique desanimado e desista. Você viu como que aos poucos, não é assim um negócio, é uma gotinha que vai caindo todo dia. Então as coisas, quando a gente sente algo, a gente tem que falar, a gente tem que procurar, a gente tem que se perdoar, pedir perdão a Deus, né? A gente tem que tratar isso, né? E não fugir, né? E por isso que eu me pego muito em Efésios 4:32, que ele fala: sejam bondosos e compassivos. Porque se a gente for bondoso e compassivo na hora da conversa difícil, é tudo muito mais fácil e tranquilo. Mas às vezes a gente precisa ter as conversas difíceis, a gente precisa, né, trazer à luz aquilo que está em oculto, trazer aquilo que nos incomoda, para que o Espírito Santo trabalhe isso em nós, porque ele quer que essas coisas saiam de nós, ele quer fazer uma limpeza em nós, para que venha o avivamento, para que a gente tenha as manifestações dos dons, todas essas coisas. Então, às vezes a gente tem uma tendência, né, tanto na igreja, como no trabalho, como nos nossos ambientes que a gente frequenta, na vizinhança, sei lá, na academia, no clube, sei lá, em algum lugar que você vá, nas reuniões de família, eu percebo assim que quando a gente não concorda com algo, a gente se omite, a gente se afasta, a gente fica quieto, a gente às vezes até boicota, né? A gente se omite realmente, a gente nem é como se aquilo fosse indiferente para nós. E isso entristece o coração de Deus, né? Porque o Senhor opera na unidade. Unidade. Se nós estivermos em unidade, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Espírito, não há demônio que vá derrubar a gente.
Não há situação financeira, não há situação de tristeza, não há situação de falta de perdão que vai nos desanimar, não há doença que vai nos desanimar. Então, nós precisamos entender, se a gente entender isso, ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando sempre, sempre, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, para a gente não esquecer, sempre lembrar dessa situação do empregado mau. O Senhor nos perdoa, mas será que quando fazemos algo para o nosso irmão, será que a gente perdoa? Assim como Deus nos perdoa? Eu fico me perguntando também para mim, Senhor Jesus, se o Senhor me perdoa, se eu magoei algum irmão ou alguma pessoa, né, da minha família, da minha casa, será que eu também vou perdoar essa pessoa, assim como o Senhor me perdoa? Então eu queria deixar essa meditação da palavra de Deus sobre o empregado mau, como o Senhor aqui nos revelou essa noite. E quando tivermos situações difíceis que vamos ter, gente, até que Cristo volte, sejamos bondosos, compassivos uns com os outros e nos perdoando sempre, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe, né? A gente vai fazer uma oração final e eu queria fazer um apelo aqui agora, né? A gente vai fazer uma oração final. Que se Deus tocou no seu coração, né? De algo que você precisa talvez se perdoar, não sei. Talvez você se sinta culpado de algo essa noite, de várias coisas, né? Ou você precisa perdoar alguém, de repente, alguém que te fez algo e você não consegue, né? Sozinho você não vai conseguir mesmo, só com Jesus Cristo. Ou alguém que você precise, né? Ou alguém que está te procurando para te pedir um perdão e você não consegue perdoar, pode ser outra situação também. Então, nessa noite, se existe entre nós, né, a começar em mim, algum sentimento sobre isso, de alguma divisão com meu irmão, de alguma indiferença, algum pensamento diferente, algo que aconteceu, que não te agradou, que, puxa vida, te magoou de alguma forma, a gente vai orar. E o Senhor vai resgatar o seu coração. Você vai pedir perdão a Deus em primeiro lugar. E depois, se você achar necessário procurar o seu irmão, lembre-se, com compaixão, com bondade, perdoando. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, então a gente vai orar agora. Quem precisar liberar esse perdão de alguma forma, né? Seja para alguém da igreja, seja para alguém da sua casa, do trabalho, da rua, de amigos, enfim, ou você mesmo. Nós vamos orar agora, então eu peço que você põe a mão no seu coração onde você estiver. Coloca a mão no seu coração e peça para o Senhor agora, mesmo você não conseguindo. Ah, Dani, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar nem a mim mesmo. Saiba que Deus já te perdoou. Saiba que o Senhor já levou sobre si todos os seus pecados, todas as suas dores. A morte dele na cruz não foi em vão, foi por você. Então, começa, libera, fala o nome da pessoa, né, que te fez esse mal, talvez até inconsciente, né, de repente, sei lá, seu pai, sua mãe, um dia, alguém que te feriu, um marido, uma esposa, um filho, um irmão da igreja, ou alguém do seu convívio, que às vezes até já morreu, você nem sabe.
Fala o nome da pessoa. Fala pela fé. Eu perdoo e fala o nome da pessoa. Aí baixinho no seu coração. E nós vamos orar agora pedindo para o Senhor misericórdia, para que você libere esse perdão e você seja liberta essa noite no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós entregamos agora, Senhor, todos os nossos corações, ó Deus, a começar em mim, ó Pai. Todo coração ferido, todo coração magoado, todo coração cansado, todo coração, ó Deus, aqui amargurado. Todo coração, ó Deus, aflito, angustiado, todo coração, ó Deus, ferido, todo coração, ó Deus, que está aqui clamando essa noite por ti, Jesus. Nós te clamamos, ó Deus, perdão, Senhor. Perdão, ó Deus. Que às vezes, ó Deus, no papel, Senhor, é tão bonito de falar, Senhor, é tão fácil às vezes de falar, mas nós sabemos que na prática, Senhor, do nosso dia a dia, na prática, Senhor, da nossa vida diária, o Senhor sabe que é difícil, ó Pai. Pai, tira o nosso eu essa noite. Pai, nós queremos negar a nós mesmos, ó Deus, e queremos, ó Deus, viver a vida que o Senhor tem para nós. Ó Deus, tira do nosso meio, Senhor, toda a falta de unidade, tira de nós, ó Deus, toda a falta de compreensão, de comunicação, de falta de perdão, tira toda a falta, Senhor, de bondade, Senhor, coloque bondade e compaixão, como nós lemos em Efésios aqui, Senhor, em nós. Ó Deus, que possamos ter esse coração de bondade, de misericórdia uns com os outros, na prática, todos os dias, ó Deus, que for necessário, ó Deus. Ó Deus, nos ensina a perdoar, Senhor, de repente nós não sabemos nem perdoar, Senhor. Porque viemos de criações, de culturas diferentes, ó Deus, com pensamentos diferentes, cada um pensando de uma forma, mas nós sabemos que o nosso único pensamento é através de Cristo Jesus. Porque o Senhor é o cabeça, nós somos o corpo e o Senhor é o cabeça. E, ó Deus, nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver em nós. Espírito Santo, batiza agora, Espírito Santo, aqueles que estão aqui nessa sala, ó Deus. Batiza com teu Espírito, Senhor. Que eles não possam, a começar em mim, só ter experiências de conversão e de salvação, mas que podemos ter essa noite, experiência sobrenatural com o Espírito Santo, queremos receber o Espírito Santo, queremos ser batizados no Espírito Santo. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti, perdoe os nossos pecados, arranca de nós, ó Deus, todo orgulho, arranca de nós, ó Deus, toda servidura. Ó Deus, nos faz um coração sensível ao teu Espírito, que possamos ser igreja, Senhor, de Cristo, que possamos ser o teu reino aqui na terra. Como diz a sua oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Desperta-nos, ó Deus, para o mover, desperta-nos, ó Deus, para um novo olhar, que possamos enxergar uns aos outros, ó Deus, como o corpo de Cristo. Uns com os outros, ó Deus, na nossa família, na nossa casa, por mais que nos doam, Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a liberar perdão, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, nos tira essa corrente, nos tira, Senhor, essa prisão, ó Deus, que volte e meia a gente cai no mesmo lugar, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nos dá um coração moldável, ensinável, Senhor, a tua palavra, ao nosso irmão, que nós nos sujeitemos, como diz a tua palavra, uns com os outros, que possamos lavar os pés essa noite aqui uns dos outros, ó Deus, não olhando, Senhor, para o nosso irmão, para pessoas mais próximas a nós, para querer receber algo em troca, ó Deus, porque nós somos humanos. Às vezes queremos ser reconhecidos, queremos algo em troca, Senhor, daquilo que damos.
mas nós sabemos que o seu amor é incondicional, Espírito Santo. O Senhor não tem nada em troca, a salvação foi gratuita, e é pela fé, e é pela graça. Por isso, Senhor, tira de nós todo o ego, o eu, o homem, Senhor, queima a nossa carne. Queima, Senhor, os sentimentos que nos afundam, que nos aprisionam, Senhor. E que possamos nessa noite sentir o teu perdão, sentir o teu amor, sentir que somos acolhidos, que somos abraçados por ti, Senhor, e que nós possamos aqui, Senhor, declarar que amamos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Porque nada de vale, Senhor, nada, se não tivermos amor. Por isso, ó Deus, nos faz enxergar, ó Deus, esse amor. Nos faz sentir esse amor, Senhor, pela fé, ó Pai. Eu te peço agora, Senhor, que cada um libere do seu coração agora, Senhor, todas as amarras, ó Deus. Todas as coisas que aprendemos de errado, Senhor, com a nossa vida, com as nossas experiências pessoais. Mas eu sei que o Senhor está escrevendo uma nova história essa noite para nós, ó Deus. Porque a sua palavra diz que todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E por que muitas vezes lembramos das coisas velhas e ficamos amarrados às coisas velhas, a sentimentos velhos, ó Deus? Se o Senhor mesmo já esqueceu e disse que tudo se fez novo. Por isso, ó Deus, nos faz essa noite fortes, nos fortalece, nos dá graça, Senhor, e misericórdia e bondade, Senhor. Mesmo nós não merecendo, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe da nossa incredulidade, nos perdoe às vezes, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, não direcionados a Ti, Senhor. Ó Pai, eu te peço a Tua misericórdia, Senhor, nessa noite, ó Deus. Que o Senhor cubra-nos agora, a casa de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, da igreja, Senhor, do corpo de Cristo, do corpo da igreja do Brasil, Senhor. Porque nós estamos aqui porque somos embaixadores do Teu reino, Jesus. Nós somos o Teu corpo e o Senhor é a cabeça, Senhor. Por isso nos ajuda, a gente precisa da Tua ajuda, Deus. Sozinhos não conseguimos, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Invada essa noite o nosso coração, invada a nossa casa, invada o nosso quarto, quando cada um aqui for deitar e dormir, Senhor, que possa dar uma noite de descanso, uma noite de leveza, uma noite, ó Deus, na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Tira de nós toda ansiedade, tira de nós agora, Senhor, tudo aquilo que impede de nós vermos o Teu amor por nós. Ó Deus, como o Senhor nos ama, Senhor. E às vezes a gente não acredita nesse amor. Por isso, ó Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, tenha misericórdia de nós. E nós te louvamos e te honramos e te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Deus restaure os corações essa noite. Amém. Fiquem tranquilos, amém. Amém. É duro, né, o online, porque eu tava com vontade de dar um abraço em cada um. Amém, glória a Deus. Né? Mas a gente vai, domingo a gente se vê, a gente se abraça pessoalmente, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um. Deus abençoe. A Flávia, não sei se quer falar alguma coisa, Flávia, Delci, Euda. Não, amém. Quer falar alguma coisa de amanhã? Não, tranquilo, né? Não, a reforma, a faxina, a gente já está esperando quem pode estar lá às 9h30. Então, E terminar tá bom. em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Gente, fiquem com Deus. Tchau, a paz. Tchau, a paz. Tchau, paz. Tchau, paz.